psicologia, laicidade, espiritualidade, religião e outros saberes tradicionais. A conferência de hoje tem como título Uma Nova Psicologia para um Novo Mundo, o dinâmico saber de uma ciência essencialmente humana. A transmissão está acontecendo no nosso canal do CRP no YouTube e fica gravada aí, como tudo o que está acontecendo nesse congresso, né, desde ontem. Tivemos várias atividades ontem, hoje também. Amanhã continuamos com os nossos trabalhos até a parte da tarde. É um evento que realmente está trazendo para a gente muita alegria pela potência de todas as mesas e todas as conferências, né? Eu sou o Reinaldo da Silva Júnior, eu sou o conselheiro de referência da Comissão, né, de Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outros Saberes, que a gente carinhosamente apelidou de Clerote, né? Comecei com esse trabalho dentro do CRP na gestão passada, e esse evento né, desses dias, esse primeiro congresso, é o resultado do árduo trabalho que a gente vem construindo durante todo esse tempo. O nosso palestrante de hoje é o professor Miguel, um grande parceiro, já esteve com a gente em outros momentos, né? Tenho uma dívida histórica e impagável com o professor Miguel, que cometi uma grande falha com ele no nosso último livro, de deixar o texto principal dele de fora da edição final. E, mesmo assim, o professor Miguel continua generosamente nos atendendo sempre que a gente chama. Então, para que a gente possa começar logo, vou passar a palavra para o professor Miguel Mahfoud, graduado em Psicologia, mestrado em Psicologia e doutorado em Psicologia Social pela USP, pós-doutorado na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, professor associado da UFMG de 1996 a 2016. Atualmente, ele é membro do GT Psicologia e Fenomenologia da ANPEP, editor sênior da revista Memorando, Memória e História em Psicologia, membro e fundador do Laboratório de Análise de Processos e Subjetividades, LAPS, da UFMG, e membro do comitê editorial da coleção Obras de Edith Stein, da editora Paulus. Nos últimos anos, vem desenvolvendo o conceito de experiência alimentar em suas implicações para a psicologia. O professor Miguel vai ter uma fala de aproximadamente 40 minutos, e depois a gente tem a possibilidade de um debate. Acho que esse congresso está me aproximando de Edith Stein. Eu tive a felicidade de estar com a professora Ângela na primeira conferência, onde ela falou de Edith Stein, e agora no mini currículo aqui do professor Miguel, bem mini mesmo, porque se fôssemos falar o currículo dele todo, ficaríamos aqui na conferência falando o tempo todo desse currículo. E vejo que ele também está trabalhando com o Edith Stein. Professor, agora é com o senhor. Agradeço muito obrigado, viu, Reinaldo? Uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria parabenizar vocês como organizadores do congresso. Sou testemunha aí do trabalho rigoroso, cuidadoso, de muita iniciativa em toda Minas Gerais, para assumir esse tema polêmico e tão difícil da psicologia e religião, e que vocês têm assumido de uma maneira muito competente, muito cuidadosa, muito propositiva. Eu queria parabenizar vocês por todo o processo do Clerote, mas também por essa organização desse congresso que está sendo muito interessante, foi muito bem concebido e organizado. Acho que todos nós estamos muito gratos por tudo isso. Agradecer, especialmente você, Reinaldo, sempre me propõe aí uma série de coisas de parceria, que eu fico muito contente. Tem sido sempre uma parceria muito bacana, de eventos e textos e coisas que a gente tem feito juntos, parceria entre o Conselho Regional e a gente da UFMG, tem sido sempre uma riqueza. E agradecer também
a Lauren, o Denis, a Maria Clara, o pessoal do Cleródomo, que sempre tem uma parceria muito frutuosa. Vamos em frente, então, enfrentar esse tema que os organizadores me propuseram e que eu assumi como um grande desafio. É um tema enorme e muito atual, e vamos lá. Então, uma nova psicologia para um mundo novo, o dinâmico fazer de uma ciência essencialmente humana, traz o tema, vou tentar enfrentar o tema com esses elementos que foram propostos no título, e o que seria alguma coisa que a gente pudesse falar de mundo novo nesse momento atual, alguns elementos da atualidade, de longe nem pensaria em dar uma leitura global sobre isso, que seria impossível, mas pontuar alguns elementos que eu acho que são muito desafiadores para nós, da psicologia, alguns impasses que a psicologia tem agora, nesse momento atual, e o que seria um passo para uma ciência essencialmente humana dentro desses impasses contemporâneos. Então, primeiro, o contexto da pandemia. Me parece que o contexto da pandemia questionou, logo de cara, uma dinâmica de sociedade com características de narcisismo e de autocentramento bastante generalizado. Eu acho que, de cara, a pandemia questionou uma certa acomodação que a gente estava, como sociedade, apoiado. A gente estava se acostumando a um autocentramento, a uma autorreferência muito que define muito uma pobreza de elaboração de sentido, que enfraquece as possibilidades de enfrentamento das frustrações e enfraquece as possibilidades de construção de laços pessoais e sociais. Vai ser bastante evidente em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, esse crescimento dessa frustração acentuada e da dificuldade de conquistar e de manter relações pessoais e sociais. Me parece que a pandemia questionou também de cara, questionou esse autocentramento porque a gente foi convocado a se localizar frente ao outro e se localizar pensando no mundo, não mais o meu mundo, mas o nosso mundo. Nós estávamos numa situação de ruptura do mundo em comum. As novas tecnologias auxiliaram muito nesse processo, infelizmente, em que a gente foi ficando em bolhas sociais cada vez mais restritas, em ritmos não sincronizados com a experiência do outro. As novas tecnologias permitiram que cada um ficasse no seu ritmo, no seu tempo, e a gente não tem muitas ocasiões de passar o mesmo tempo com o outro, vivenciar com o outro a passagem do mesmo tempo, como diz Alfred Schultz. Essa ruptura não é só uma ruptura de organização do dia, mas é uma ruptura do mundo da vida, de um mundo em comum. Essa ruptura do mundo da vida também foi questionada com o individualismo, com a pandemia, junto com o individualismo. No momento, de repente, a gente precisou considerar que nós estávamos no mesmo mundo
e que nós estamos vivendo juntos um mesmo tipo de ressonância, de incerteza, de limites. Não quer dizer que nós vivemos do mesmo modo essa limitação, mas todos nós tivemos que nos colocar diante do problema dessa limitação. E tivemos que nos colocar diante de que nós estamos num mundo em comum. Nós compartilhamos uma dimensão de vida humana e de vida natural em comum. Essa dificuldade de se colocar no mundo de modo autocentrado e de não compartilhamento do mundo com os outros levou toda a nossa sociedade a uma afirmação de sentidos já prontos. A dificuldade de elaboração de sentido levou à tomada de sentidos já mais ou menos prontos. Uma cultura do politicamente correto já tem apresentado quais são os sentidos para serem afirmados. O que é que a gente precisa responder? Como é que eu devo me relacionar com o outro? É como se a gente já tivesse entrando no mundo, afirmando a nossa pessoa e afirmando o mundo, estruturando o mundo com os parâmetros já mais ou menos estabelecidos. E que sobra para cada um de nós a adesão a um certo ou a outro definido sentido ligado a determinado grupo delimitado. Essa afirmação de sentidos prontos, evidentemente, acentuou uma vivência de vazio e de inautenticidade, e também a pandemia veio questionar esses sentidos já meio estabelecidos, que de alguma maneira eles já não servem agora nesse momento, e que uma primeira tentativa poderia ser rapidamente arrumar outros sentidos já prontos, e se tentou criar muitos sentidos rapidamente, e ficou muito evidente a artificialidade desse processo. E isso, por um lado, incomoda bastante e causa bastante desorganização. Por outro lado, é uma possibilidade de nos chamar a um outro tipo de processo e de elaboração. E me parece interessante que justamente essa tentativa de multiplicação das lives tem a ver com essa outra resposta, a tentativa de um outro tipo de processo. É interessante porque não falta material na internet para a gente ver, não falta palestra e encontros e debates e música e teatro. O material está bastante disponível, mas ao mesmo tempo que se instalou foi uma busca de lives, foi uma busca de acontecimentos presentes, foi essa necessidade de estar presente no mundo enquanto ele está se dando, com esse tempo que está acontecendo, essa necessidade de almoçar juntos, mesmo que à distância, de se organizar momentos em que a gente possa fazer essa experiência de passar, de se reconhecer passando no mesmo tempo. E aí construir um sentido que vem de uma nova provocação, que não simplesmente de uma adequação ao mundo que exige de nós um certo tipo de posição. A pandemia também, nessa situação, evidenciou essa necessidade que a gente tem do outro, por essas lives, por tantíssimos outros movimentos, pela dificuldade da solidão, pela dificuldade do isolamento forçado, mas também se verificou que as duas coisas são necessárias. É necessária reencontrar formas de estar com o outro, mas também se sentiu fortemente a solidão. Quer dizer, que tipo de relação, não está claro para nós que tipo de relação estabelecer,
que tipo de relação a gente precisa, então aparece uma dimensão de solidão muito forte, mas apareceu também que nós temos também necessidade da solidão, que também a gente estava precisando parar um pouco, que também a gente estava precisando ficar um pouco quieto e se conectar consigo mesmo para a tomada de posições mais pessoais e mais autênticas. A gente precisa do outro não por algum motivo instrumental, não por alguma necessidade, enfim, instrumental do outro, mas uma necessidade de presença. E eu acho que isso abriu um campo muito importante, muito campo bastante novo para nós como sociedade, para repensar o modo com que a gente está se organizando no mundo. Outra coisa que a pandemia questionou fortemente foi o problema da objetividade, a necessidade da objetividade. O que vem a ser a pandemia, o grau de dificuldade e como a gente se orienta no campo de incerteza, que importância tem o conhecimento objetivo, científico, para esse processo, foi algo que reapareceu de uma maneira bastante forte, questionou, no meu modo de entender, questionou bastante o modo com que a gente estava se organizando. Questionou uma cultura de relativismo contemporâneo bastante estabelecido nos últimos anos, questionou essa posição de que a gente não pode afirmar, no fim, nada, de que tudo é relativo de acordo com o modo de pensar e imaginar o seu mundo, que o que a gente tem não é história, o que a gente tem é narrativa, a gente não tem sujeito, a gente tem momentos. Esse tipo de posição me parece que estava até agora bastante hegemônica, e o momento da pandemia veio botar uma pedra no sapato, né, nesse sentido. A necessidade da objetividade passou a ser absolutamente fundamental, né? A problematização de uma objetividade de conhecimento, de objetividade de tomada de posição, que a gente não está simplesmente diante de puras narrativas, em que cada grupo pode escolher sua narrativa, como se a gente não tivesse que tomar posição em relação a um acontecimento, né? Aos fatos, como a gente fala agora, né? Acho que isso coloca também uma outra pedra no sapato, no modo com que a gente vem elaborando, né? Em que o sujeito seriam puramente projetos, e que a história de vida seriam puras narrativas, e a gente está podendo vislumbrar nesse momento aonde essa história pode dar de maneira bastante séria do ponto de vista de organização social, mas também de estruturação da própria posição humana diante da vida e da manipulação política que isso pode se tornar. Então, a necessidade e a valorização da objetividade me parece um fator novo que aparece agora e que é algo que a gente vai ter que se haver com isso. Daqui a pouco a gente entra um pouco mais nesse aspecto. Outro aspecto que a pandemia questionou, junto com essa questão da objetividade, é a valorização da razão. Aqui também aparece um questionamento, uma pedra no sapato em relação à nossa cultura também, né? A gente todos nós fomos formados criticando o excesso de razão, todos nós fomos formados criticando uma cultura racionalista, cultura da razão, claro, mas agora tem algo novo que a gente não pode simplesmente continuar com essa conversa
a gente precisa, um pouco, de algum modo, se recolocar diante do problema da razão necessária. Me parece que está ainda aberto o problema de que fundamento, então, a gente tem para essa racionalidade, para uma objetividade e para o mundo da vida. Da onde, se a gente não inventa uma racionalidade, se a gente não inventa uma objetividade, se a gente não pode inventar o mundo da vida, mas vivê-lo em comum com outros, qual que é o fundamento, então? Não pode ser a pura objetividade que a gente passou a vida toda questionando, né? Não podemos simplesmente voltar ao objetivismo dos puros dados objetivos que estão aí por si mesmos. Parece que toda a formação que a gente teve não nos permite simplesmente voltar a esses termos. Não dá simplesmente para voltar a valorizar uma racionalidade instrumental, racionalista, sabendo da parcialidade dos danos à vida pessoal, social e ambiental que isso resultou e que é tão evidente para todos. Não dá para voltar a falar em cultura como um mero objeto de consumo. O terceiro elemento que a pandemia reafirmou é a necessidade radical da cultura. Imediatamente, quando a gente teve que enfrentar o drama da pandemia, o isolamento, imediatamente a gente se voltou para a cultura como recurso. Música, literatura, mas também os rituais, né? Os funerais, os rituais de encontrar os amigos, o drama de não poder ter os funerais dos amigos e parentes que falecem no meio do processo da pandemia. Então, a descoberta da cultura como fundamental para a vida. E também das culturas tradicionais, né? Parece que elas ressurgiram na nossa sociedade contemporânea. A necessidade de proteger os indígenas e quilombolas, a necessidade de ouvi-los, que na sua relação social, na sua relação com o mundo, eles têm algo a dizer para nós nesse momento de crise. Então, parece que a gente redescobriu esse lugar da cultura. Mas a psicologia com isso? O que a psicologia me parece que se colocou aí nesse campo? Por um lado, me parece que a psicologia ainda se mantém individualista. A relação com o outro pode ser vista como uma pura necessidade para o meu processo individual. O outro ainda pode ser tomado em função de mim. Uma nova psicologia, que é o desafio que foi colocado para a gente hoje, para pensar, me parece que precisaria assumir esse impasse desse momento atual, contemporâneo, que a situação de mundo nos colocou, a necessidade de assumir uma dimensão de pessoa como ser relacional, que o cuidado da relação pode coincidir com o cuidado de si, que não se trata da relação para o cuidado do meu, da minha dinâmica individual, mas que tem uma unidade entre o cuidado do outro e a realização do meu ser, da minha pessoa. A necessidade de uma abertura para o outro, que significa que é uma abertura para o outro que é constitutiva do meu eu. Ela não é só útil, ela só não me acrescenta alguma coisa, mas ela é absolutamente necessária e constitutiva. Eu sou num processo de abertura.
Parece que é um desafio, um passo novo que a gente precisa fazer, pensando numa ciência propriamente humana. A psicologia tentou reafirmar, tem buscado afirmar uma objetividade, mas me parece que a gente ainda não acertou o rumo dessa objetividade, pensando na necessidade de um avanço da ciência psicológica e da atuação psicológica como humana, ciência humana. Me parece que a gente ainda está falando acentuando mecanismos, a gente ainda está substituindo o sujeito por mecanismos ou, pior ainda, por seu cérebro, né? A quantidade de vezes em que a gente viu multiplicado, ainda mais nesse período, né, se falar no lugar de sujeito, você fala o seu cérebro funciona assim, ou o meu cérebro funciona assim. Isso me parece se tornou uma espécie de refrão que denota essa tentativa de dar maior objetividade à nossa área, tomando um rumo que impede esse avanço de ciência essencialmente humana. Porque se torna uma objetivação em que eu substituo o sujeito, eu substituo a atitude, a atividade propriamente humana de abertura e de tomada de consciência do mundo por um funcionamento do meu cérebro. Nesse sentido, eu sugiro fortemente a leitura do livro Eu Não Sou o Meu Cérebro, Filosofia do Espírito para o Século XXI, do filósofo alemão Marcus Gabriel, muitíssimo interessante para pensar como historicamente está se reafirmando essa substituição do eu pelo cérebro. Uma nova psicologia nesse sentido precisaria pensar uma nova objetividade, e me parece que uma possibilidade de avanço nesse sentido tem a ver com o conceito de acontecimento, especialmente como pode ser proposto pelo filósofo francês, professor na Sorbonne, professor Claude Romano. Ele tem um livro chamado justamente O Acontecimento e o Mundo, mas ele tem muitos outros livros justamente sobre o tema do acontecimento, e alguns têm até alguma relação bem direta com a psicologia. Por que o tema do acontecimento poderia ajudar a pensar essa questão da objetividade? Porque o acontecimento não é algo que eu possa planejar, não é algo que eu posso dar para mim, não é algo que eu posso escolher, eu só posso estar aberto a algo que se dá, que acontece. Mas isso é tão radical que o professor Claude Romano diz, ou a nossa subjetividade, ou ela é subjetividade no acontecimento, ou ela não é subjetividade. Então, me parece que ele consegue fazer uma junção muito interessante entre a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva. Quer dizer, a subjetividade não é a objetividade racionalista, matemática, materialista, que a gente estava criticando agora há pouco, mas é uma objetividade no sentido que é algo que nos acontece além de mim mesmo, mas é que ela é totalmente definidora de mim mesmo. Essa concepção do acontecimento como uma certa objetividade requer também uma abertura pessoal que reemerge como tema, reemerge como necessidade, seja no incômodo do mundo pré-estruturado e que agora ele está reconhecendo como uma estrutura não funcional, quer seja pelo reconhecimento com admiração pelo acontecimento do meu próprio ser, pelo acontecimento do outro, pelo acontecimento do mundo. Então, a surpresa diante do próprio ser é uma atitude subjetiva, mas ela é diante de um acontecimento que é além de mim e que permite que eu seja.
Então, tem uma relação aqui entre subjetividade e objetividade que me parece que a gente precisa avançar para pensar numa ciência propriamente humana, e a gente tem recursos para isso, e a gente tem uma provocação enorme nesse momento contemporâneo. Essa posição de uma psicologia nova poderia ser não relativista, não objetivista, mas um reconhecimento da subjetividade acontecendo, um reconhecimento do valor de algo no mundo, do mundo mesmo, de alguma experiência, de alguma vivência, o reconhecimento da força, da alteração da consciência a partir do acontecimento. Que eu acho que é muito interessante, porque mostra esse aspecto da objetividade. Eu não sou o mesmo quando eu conheço a obra de algum autor, pintor, e vou até o museu porque eu quero conhecer, porque eu sei da história da arte e quero conhecer. Esse é um nível de consciência que me move, me coloca no mundo, mas é um outro nível completamente diferente o fato de que estar diante de uma obra daquele mesmo autor, que me provoca de uma maneira significativa, me trazendo um horizonte novo, uma concepção nova de mim mesmo que eu não poderia nem imaginar de dar para mim mesmo. Né? Quer dizer, essa força de alteração da consciência que se dá no acontecimento dá a possibilidade de a gente poder ser si mesmo, não enquadrado em alguma coisa que a sociedade nos colocou, ou que a gente mesmo colocou para a gente, mas uma possibilidade de novidade. Me parece que aqui, o professor Claudio Romano diz, aqui está o acontecer da subjetividade, efetivamente. Me parece que a gente precisa se abrir com psicologia para essa dimensão de reconhecimento que se dá no acontecimento, e não o reconhecimento de algo que eu já planejei estabelecer porque eu sou daquele grupo, daquele partido, daquela tribo. E parece também que, em termos de cultura, a gente ainda está usando a cultura como técnica. A gente tem trazido, nesse contexto de estar valorizando a cultura, a psicologia também tem valorizado a cultura. A gente viu que cresceu essa questão de utilizar a literatura, o cinema, nos processos clínicos, mas me parece que muitas vezes a gente ainda está tomando a cultura como de modo instrumental, que a gente toma alguns elementos para inserir no nosso processo de sempre. Ou então, no sentido inverso, que a gente faz uma leitura psicologizante dos processos culturais, dos processos sociais. Me parece que uma nova psicologia, provocada por essa valorização da cultura, precisaria entrar numa outra dimensão, que é da cultura como possibilidade de experiência do nós, da experiência de nós que é constitutiva do meu eu, da experiência de cultura onde a gente pode chegar a dizer meu mundo, a experiência da cultura em que eu posso olhar para o mundo do outro e reconhecer numa alteridade que diz algo ao meu mundo, que a gente de alguma maneira está interligado também nas diferenças. Então, nesse sentido, não se trata de trazer a psicologia para as nossas técnicas psicológicas, mas se trata principalmente de a gente mergulhar na cultura, de a gente reconhecer que as culturas são processos de elaboração e possibilitam o processo de elaboração da experiência e possibilitam a constituição do sujeito de uma maneira infinitamente mais autêntica e poderosa do que a gente pode criar com algumas técnicas de utilização de elementos culturais. Nesse sentido, os processos clínicos e educativos não são exatamente o centro do processo de elaboração.
o processo de elaboração da cultura se dá no mundo, se dá no mundo da cultura. E acho que está numa nova psicologia, acho que precisaria de assumir esse desafio de descentramento. Boa noite. Esse desafio desse descentramento em que a gente está participando de processos que são constitutivos e que não é a psicologia que garante a vida humana, mas a psicologia pode ajudar o sujeito a reconhecer os seus processos de vida que são constitutivos de sua vida no mundo e na cultura. A ciência também está ancorada no mundo da vida, já falava o Russell no livro Crise das Ciências Europeias e também nos 5 artigos sobre renovação. Ele fala da contínua necessidade de renovação humana. O desafio da ciência não está à parte disso, nem vai... não é ele que vai realizar esse processo. Mas também a ciência está ancorada nesse mundo da vida. E me parece que uma nova ciência que queira ser propriamente ciência humana não pode descartar essa dimensão. Então, esses 3 elementos de superação do individualismo, superação do relativismo, objetivismo e da experiência do mundo como constitutiva do sujeito, abre um caminho de integração do sujeito com o seu mundo, mas abre também uma possibilidade de integração da religiosidade ou espiritualidade, como queiram, na ciência psicológica. A possibilidade dessa integração sem artificialidades, sem utilização técnica da cultura religiosa, sem a interpretação da religiosidade de maneira psicologizante, mas pensar a religiosidade como experiência humana, não ideológica, não fundamentalista, mas uma experiência propriamente humana. Por quê? Porque a experiência religiosa está no embrião, já como embrião, nesses elementos todos. A superação da posição individualista necessita de uma abertura à alteridade que é constitutiva. Esse é o chão da experiência, de qualquer experiência religiosa. A superação da posição relativista tanto relativista quanto objetivista, reconhecendo um acontecimento, é também a abertura a algo que se dá, não algo imaginado, é algo que se apresenta, que tem um caráter de mistério, porque não é exatamente fato feito por nós, mas para nós. Não é algo que eu possa prever, é algo que se dá de modo imprevisível, então suscita uma ampliação de consciência. Então, essa superação da posição relativista e objetivista contém já também um germe de uma posição de abertura em que é também a base de qualquer experiência religiosa. A experiência do mundo como constitutiva do sujeito é um processo coletivo e pessoal ao mesmo tempo, que vem também de uma conta com essa possibilidade de consciência nova de si continuamente, e contém a ideia de que o mundo da vida é algo que transcende cada um de nós, objetivamente. Quer dizer, nós nascemos no mundo da vida que já existia, o mundo da vida social, que já existia e que vai continuar a existir depois de nós, da minha existência individual. Esse reconhecimento de que eu vivo numa realidade que me transcende também está na base de qualquer experiência religiosa e está na base também desse reconhecimento de valor do real e da minha pessoa
de antemão, de chofre, já imediatamente, se lança um reconhecimento de valor da existência, do mundo, do real, da natureza, do meu ser, do outro, pela própria existência. E esse valor tem algo também muito semelhante, muito sintonizado com a vivência do sagrado. Me parece que esses passos, todos que são desafios novos para a psicologia, nesse momento contemporâneo, os desafios que nós todos estamos passando, se a gente assume esse desafio de dar um passo na direção de uma ciência propriamente humana, a gente vai encontrar sintonias com a experiência religiosa e poder integrar isso, que é uma superação de uma cisão entre experiência religiosa e ciência psicológica histórica, e que a gente carrega nas costas esse peso por tanto tempo. Me parece que nós estamos num momento muito precioso para superar, seja fundamentalismos religiosos que querem modular a ciência, ou fundamentalismos científicos que querem dizer o que a religião é, pelos seus únicos parâmetros. Eu acho que esse é um momento muito importante para a gente poder superar esses fundamentalismos e poder ter uma compreensão de integração dos elementos, de reconhecer a experiência religiosa como experiência humana e não como ideologia. Rapidamente, para terminar, eu queria dizer, estou fazendo futurismo? Eu acho que não. Estou falando de uma psicologia que não existe, que deveria existir? Eu acho que não. Estou falando de um processo cultural que deveria existir e não existe? Acho que não. Ou isso pode existir em algum outro lugar do mundo, muito distante do nosso país? Acho que não. Nós estamos num processo cultural brasileiro em que essas coisas também estão se dando. Acho que, então, não se trata de inventar uma nova visão de mundo, não se trata de inventar uma outra forma de fazer ciência, se trata de dar passos e reconhecer processos que estão aí, que estão acontecendo. A gente tem condições de dar um passo para a ciência psicológica ser mais ciência humana, a gente tem condição de integrar a experiência religiosa com a ciência humana nesse momento histórico, a gente tem instrumentos para isso, e a gente tem também muitos elementos culturais brasileiros em que esses elementos já estão, de alguma maneira, acontecendo. O que a gente pode fazer para avançar nisso? Reconhecer esses processos, reconhecer que a gente são nós, que esses processos são também nossos, reconhecer que a gente quer participar deles, reconhecer que a gente pode se envolver com eles, que não são só elementos para trazer para a nossa técnica, mas são elementos para a gente reconhecer da nossa cultura em comum, que nos dão elementos novos que a gente, isolados na psicologia, não pode reconhecer. Só para dar alguns exemplos, eu tinha listado uma lista enorme aqui, não vai dar tempo de falar toda. Quero só falar alguns. A gente está num processo super interessante dos indígenas Yanomami, que estão fazendo um processo muito surpreendente de chamar a ciência para fortalecer os seus processos autênticos. Chamar a ciência para ajudá-los nas prioridades que eles estabeleceram para a sua organização social nos próximos 10 anos. Eles estão juntando ciência e tradição cultural e religiosa sem nenhum choque. Eles estão fortalecendo a própria identidade na abertura para a alteridade, eles estão crescendo na capacidade de enfrentamento de tensões sociais internas ao seu grupo e externas, que são evidentes para todos nós nesse momento da história do nosso país. A gente tem aqui em Minas, o Grupo Galpão, um processo lindo e criativo e de um enraizamento maravilhoso, em que a cultura regional toma caráter universal. Pensar Romeu e Julieta,
com as características totalmente brasileiras, que são valorizadas enormemente, né, na Inglaterra, na terra do Shakespeare, que escreveu originalmente Romeu e Julieta. Religiosidade popular e força social e política totalmente integrada, pensa na peça A Rua da Amargura. Cultura universitária fortalecendo as nossas raízes, raiz de todos nós, na cultura popular, pensando em dois membros muito caros para mim, do Grupo Galpão, a Teoda Bara e o Eduardo Moreira, são dois membros super estruturantes do Grupo Galpão, que são também ali da Fafiche da UFMG. A gente tem no cinema exemplos muito bonitos de gerações mais recentes, relativamente recentes, de filmes que retomam o olhar para a nossa história de maneira dramática, mas sem caricaturizar a nossa própria história, superando um certo complexo de vira-lata que o brasileiro tem quando vai pensar a sua história. E a gente tem o Xingu, pensando os irmãos Vilas Boas e a fundação do Parque Indígena do Xingu. O filme maravilhoso, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que tematiza de uma maneira sensível e propriamente brasileira o problema da perseguição política na ditadura. A gente tem psicologia integrada com diversos saberes no núcleo de psicopatologia, políticas públicas de saúde mental e ações comunicativas de saúde pública da USP. Um dos membros, que a mim é muito caro, é o Davi Calderoni. E aqui na UFMG a gente tem o Programa de Formação Transversal de Saberes Tradicionais, com a professora Cláudia Maiorga, em que a cultura popular, os quilombolas, o problema da cultura popular com os quilombolas estão articulados com políticas públicas, quer dizer, um horizonte bastante global. A gente está, nesse ano, comemorando 50 anos do movimento armorial, organizado por Suassuna, proposto por Suassuna, mantido atualmente, brilhantemente, por Antônio Nóbrega, no Instituto Brincante, em que a brasilidade é raiz e sem nenhum ranço de nacionalismo manipulado politicamente. E o último que eu queria falar é a proposta que recentemente Rubens Recupero, que é um jurista, ex-diplomata e ex-ministro da Fazenda do Brasil, ultimamente está lembrando que 2022 vai ser o centenário da Semana de Arte Moderna, que pode ser uma grande ocasião do Brasil redescobrir, se recolocar diante da sua própria brasilidade e como foi radical na Semana de Arte Moderna para novos rumos da arte, mas da cultura e do país em todos os sentidos, de se colocar diante da sua própria identidade de maneira livre e não manipulada. Ele estava dizendo, o centenário da Semana de Arte Moderna pode ser a ocasião da gente retomar o nosso próprio processo cultural. Tinha uma conclusão mais longa aqui, que eu não vou poder fazer, porque já acabou o meu tempo. Eu só queria dizer que isso tudo é um pensamento, mas é, sobretudo, uma responsabilidade para nós. O problema do enraizamento na cultura e do que pode nascer daí, com uma dinâmica totalmente nova, me parece que Simone Weil nos ajuda a reconhecer no texto o enraizamento. É um momento muito dramático do texto, uma passagem muito pequena que me chama muita atenção e que deixa uma grande responsabilidade para nós, que é quando ela fala que quem é enraizado, enraiza. E quem é desenraizado, desenraiza. E que só essa frase faz a gente entender o drama
da nossa responsabilidade e o drama do processo social. Ela falou também sobre enraizamento, essa frase que é muito linda, eu queria acabar com ela. Acabar com ela não, né? Queria acabar com essa frase. O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do presente. Essa tarefa do enraizamento é uma tarefa nossa, pessoal, e com ela nós vamos contribuir para uma psicologia nova, no sentido de mais essencialmente humana. Obrigado. Reinaldo está aí? Beleza, voltei. Eu queria fazer uma pequena correção no final da fala do senhor, senhor Miguel, porque o tempo do senhor não acaba nunca. Né? Sensibilidade que o senhor tem. Muito gentil você, mas não dá para esperar, né? Bem, queria agradecer demais, né, a exposição do professor Miguel. Estou querendo lembrar para quem está chegando agora na sala que estamos aqui na nossa terceira conferência, né, uma nova psicologia para um novo mundo, o dinâmico fazer de uma ciência essencialmente humana. Né? Vou fazer aqui um pequeno primeiro bloco de perguntas aqui e deixa eu me direcionar aqui para as perguntas. Acredito que essas perguntas o senhor já deu um certo direcionamento, uma certa dica da resposta quando o senhor trouxe esses exemplos do final da fala do senhor de como que tudo isso está se processando, né? Eu vou fazer as 3 perguntas, eu acho que elas se encaixam um pouco, todas elas têm essa, vamos dizer assim, essa ansiedade, se eu posso dizer assim, né, das pessoas que perguntaram, em pensar como que tudo isso que o senhor fala, como que essa nova psicologia, como que essa espiritualidade, como que esse mundo mais humano vai se constituir de fato no mundo da vida, assim, né? O senhor fala, na fala do senhor, o senhor apontou, né? Assim, eu não estou fazendo futurologia, né? Mas me parece que as pessoas estão com essa ânsia muito grande de conseguir ver, nesse momento de maior atribulação, algum caminho, né? Então, a primeira pergunta é da Vivian Gabriele. Pensando nessa psicologia para o novo mundo, como poderíamos pensar a religião e espiritualidade no enfrentamento de desafios e dificuldades? A Ana Paula Dias completa com: como a psicologia pode falar com a religiosidade dialogicamente, desconstruindo assim a ideia ideológica que permeia os assuntos em torno da religiosidade dentro da própria psicologia? A Cláudia Aparecida de Souza: podemos pensar, então, que este momento será futuramente racional. Ela colocou racionalmente, né, mas eu estou entendendo que é isso que ela quer dizer. Esse momento futuro será racional, pensado como uma construção subjetiva desse processo cultural, né? Ela ainda coloca, não sei se foi muito assertiva na questão, mas acho que dá para entender, né? Parece que ela pensa se a razão seria o direcionador dessa subjetividade, desses processos culturais, né? Acho que a gente poderia começar com essas 3, dependendo do nosso tempo, a gente faz mais um bloco, senão
Vamos ver como que caminha, né? Nossa, são 3 questões gigantes, né? E fico muito contente que elas tenham surgido, porque são bem dentro do drama que a gente está vivendo e da provocação que eu tentei trazer para vocês. Eu vou começar com essa última pergunta. Como é que a razão poderia ser direcionadora? Acho que a primeira questão é a gente pensar reconhecer que a razão não é exatamente o que a gente concebeu nos últimos 200 anos, 150 anos. Quer dizer, a gente tem uma elaboração sobre o que seja a razão muito mais alargada do que o que a gente assumiu para nós culturalmente nos últimos anos. Razão sempre foi considerado um elemento propriamente humano do enfrentamento do mundo, em que uma abertura permite apreender o mundo, as relações no mundo. O Mauro Matuzzi costumava dar esse exemplo, né? Se um cachorro entrar na sala, ele vai precisar correr a sala toda e entrar em contato com todos os cantos da sala, correr de um lado para o outro, porque ele vai conhecer o mundo, vai conhecer aquela sala, naquele momento o mundo, para ele, tateando tudo isso, e cheirando, e tomando posse daquele mundo, marcando com a sua urina o território, para que aquele pedaço de chão se torne, de algum modo, sintonizado com ele. O ser humano tem uma possibilidade inédita na natureza de entrar no mundo. O ser humano tem esse mesmo elemento, a gente entra em contato com as coisas, entrando em contato direto, né, com a sensação, tomando as coisas para nós, de maneira que as coisas que o mundo tem a ver com a gente faz isso também, mas não está nisso exatamente a nossa dimensão propriamente humana. A gente se apega às coisas, a gente se apega às pessoas, não está nisso exatamente a nossa dimensão propriamente humana, tanto que a gente se apega aos nossos animais, às nossas plantas, e os animais se apegam a gente, e as plantas se acostumam com o ambiente, e isso é um certo tipo de organização e de tomada de posição no mundo. Mas a razão é reconhecida desde os gregos antigos, é reconhecida como essa habilidade de a gente se pôr no mundo, reconhecer o mundo e a unidade entre os elementos por uma visão que é a visão interna, que é um enxergar conectando o mundo pela razão. Quer dizer, a razão é uma capacidade de abertura para o mundo em que consegue apreender a relação entre uma coisa e outra. Então, eu não preciso correr a sala para conectar a mesa com a cadeira. Eu entendo a conexão, eu apreendo a conexão que tem entre elas. Eu acho que é isso, essa a razão, que é abertura, que não é exatamente medida das coisas, que não é exatamente cálculo, que não é filtro para dizer isso aqui vale, isso aqui não vale. Não é só isso, que é uma concepção de razão instrumental e racionalista que a gente costuma
A gente foi formado a pensar. Então, acho que o primeiro passo é pensar um processo de razão como uma abertura em que há reconhecimento, em que há um juízo sobre as coisas, que há um juízo de valor, inclusive, sobre as coisas, e que é um exercício de razão. Quando eu olho para uma outra pessoa, eu estou olhando para o corpo dela, mas o que eu enxergo com a minha razão é uma pessoa. Eu não enxergo simplesmente um corpo. Eu enxergo um ser que está se posicionando no mundo. Eu não enxergo apenas as reações psicofísicas. Quer dizer, esse exercício da razão, ele já é nosso. Não é que eu tenho que me formar numa outra mentalidade de razão. É reconhecer que a gente tem um processo de razão muito mais complexo, ativo, que está presente e que me parece que para ter essa objetividade associada à subjetividade, a gente precisa se colocar nessa concepção de razão como abertura. Nesse sentido, me parece que a gente pode passar para a segunda questão. Nesse processo de abertura e reconhecimento, onde se dá um reconhecimento de uma realidade, inclusive o reconhecimento de algo verdadeiro, correspondente à nossa necessidade humana ou à nossa correspondente ao nosso ao nosso mundo humano, me parece que é nessa abertura que pode haver um diálogo claro, sincero, evidente entre ciência e religião. Se a gente pensa que esse exercício da razão é uma abertura, que é essa abertura que reconhece um valor no acontecimento do mundo, e que essa abertura que reconhece que mistério não é simplesmente algo que eu não sei, mas é mistério que o mundo exista, que é mistério que as coisas se deem, é mistério que o acontecimento se dê para mim como acontecimento, é mistério que a vida aconteça, porque não sou eu que modulo a vida, mas eu me coloco na vida, né? Quer dizer, se a gente pensar nos processos de razão, a gente vai reconhecer que esse processo ele está exatamente vivo assim na religião, como ele está também vivo na experiência religiosa. Só o preconceito que colocaria impedimento para o diálogo entre esses elementos, né? Só a defesa de uma posição anterior é que a gente colocaria em choque esses dois elementos. Só a defesa do próprio poder, que é o mais comum, é que impede que esses dois âmbitos dialoguem. Um diálogo sincero tem acontecido no MIT, no Instituto Científico de Massachusetts, o principal instituto científico do mundo. Esse instituto tem organizado sistematicamente encontros com o Dalai Lama e alguns monges ligados ao Dalai Lama para conversar sobre o que seria o pensamento complexo. E há anos eles dialogam sobre isso. E é muito interessante, porque não significa só não se trata de competição, não se trata de substituição, não se trata de domesticação de um ao outro, mas se trata de contribuições de experiência em que essa abertura promove um reconhecimento do mundo complexo e não simplista, como a razão sempre passa a querer ser, né? Então, esse diálogo, ele
ele efetivamente existe. A gente continua dizendo que a ciência não reconhece a razão, não reconhece que a ciência não reconhece a dimensão religiosa, porque acredita em coisas estranhas e tal. Isso é um preconceito, né? Sem dizer que os mesmos problemas que há entre ciência e religião, a gente encontra entre correntes da psicologia, que acha que o outro está tratando de coisas que não existem, que não consegue conversar porque não acha termos nem abertura para considerar uma dimensão da experiência humana que a gente está tentando se aproximar delas. Então, se a gente ficar na defesa dos próprios territórios, a gente não vai para lugar nenhum, seja dentro da ciência, seja nas relações pessoais, seja na relação ciência-religião. A questão é que existe uma possibilidade de posicionamento que tem a ver com a razão e que toca na questão da religiosidade. Porque também chamar a religiosidade de irracional é também um preconceito. Se a gente pensa que a experiência religiosa tem uma base na abertura, ela tem, e que nessa abertura há um reconhecimento do mundo e do mistério, bem, ciência e religião estão no mesmo caminho. Aliás, Einstein, principal cientista de todos os tempos, dizia justamente que se não tiver um reconhecimento do mistério, não se pode ser nem cientista. Então, o caminho está aberto. Se trata de querer fazer um diálogo e não um diálogo real e não doutrinação um ou outro, né? Aí não dá. A terceira pergunta era como, né? Isso me dá um pouquinho de chance de falar um pouquinho a parte que eu cortei, quer dizer, eu acho que a gente vai construir essa nova psicologia, como eu dizia antes, não tomando elementos culturais para a nossa técnica de sempre, mas, ao contrário, tomando posição em relação a processos de vida que estão se dando na nossa cultura. Processos de vida que estão se dando no mundo e que trazem para nós provocações e aberturas de consciência. Essa nova psicologia ela não vai nascer de um novo construto pronto que vai chegar, quase como se eu estivesse falando isso aqui, a nova psicologia está fundada. Longe disso, não estou falando nada disso. Eu estou falando que uma nova psicologia, nesse sentido, como ciência propriamente humana, só pode nascer da nossa tomada de posição em relação aos processos culturais e compreender que os nossos educandos, os nossos pacientes, as pessoas com quem a gente lida em qualquer trabalho psicológico, elas não estão sendo manipuladas de algum modo, manipuladas no bom sentido, né? Não estão sendo mexidas de algum modo no processo clínico, educacional, social, terapêutico. Não se trata disso, mas é de reconhecer, de elaborar a experiência de maneira que o sujeito possa viver os seus processos de vida com mais liberdade, com maior capacidade de discernimento, com maior capacidade de dizer o que tem a ver com ele, o que não tem a ver com ele, e reconhecer o mundo como seu. Quer dizer, nesse sentido, o processo não estamos mais no centro do processo de vida e de mudança da pessoa, mas a gente está auxiliando o processo de vida e de formação, de constituição da pessoa, que está se dando no mundo. Agora, como é que isso pode se dar, então? Como é que isso pode avançar a partir da gente, como psicólogos? No momento que a gente se dispõe a reconhecer quais são esses processos de vida que estão efetivamente acontecendo, como eu me ligo a eles, que espaço eu dou no meu próprio processo de vida pessoal e profissional para esses processos,
Como é que a literatura entra no meu processo? Como é que o cinema entra no meu processo de compreensão de mundo, de maravilhamento com o mundo, de degustar a vida acontecendo, de reafirmar o processo de vida que está além dos jogos de poder, que está além dos elementos que a gente insiste em querer controlar nas nossas mãos, né? Então, que espaço, que abertura nós damos para esses processos que estão acontecendo? Que reconhecimento nós estamos dando para eles? Como é que esses processos passam a fazer parte de nós ou não? Quer dizer, nós temos aqui em Minas muitas possibilidades de enraizamento desse tipo, muitas possibilidades de reconhecimento de um processo cultural em que a gente se reconhece em conjunto, pensar, sei lá, em Adélia Prado, por exemplo, em que esse processo tem a ver com total identidade mineira e elementos universais completamente integrados, e que a experiência religiosa aparece como experiência humana sem nenhum fundamentalismo, sem nenhuma doutrinação, mas aparece pulsando como experiência humana, como maneira de viver o mundo. Como é que isso pode fazer parte da gente? Como é que esse elemento tão integrado, que está aí à nossa disposição, está sendo tomado por nós? Se a gente continuar tomando simplesmente a psicologia nas suas técnicas e tomar toda a cultura em função das nossas próprias técnicas, a gente vai esvaziar a força dessa cultura que está dando para nós a possibilidade de um horizonte muito mais vasto, né? Então, acho que como é que essa psicologia vai se constituir? Vai se constituir com a nossa responsabilidade com os nossos processos profissionais, integrado com esse processo de vida além da psicologia mesmo. Esse processo de vida que está acontecendo em volta da gente. Citei alguns elementos aqui, né? E muito mais, né? Está cheio de elementos culturais acontecendo, de processos interessantíssimos acontecendo. Em Salvador tem Acervo da Laje, que é do professor José Eduardo, e da Vilma Santos, que é a esposa dele, em que eles têm um processo enorme de evidenciar a produção artística no bairro da periferia, e que aquilo se tornou um fator de identidade para o próprio bairro, mas se tornou um oferecimento de arte de um nível muito importante para toda a cidade de Salvador e reconhecido como um ponto significativo de contribuição para toda a cidade de Salvador. Isso muda a dinâmica do bairro, a ligação do bairro com a cidade e o reconhecimento do lugar da arte para o enfrentamento do problema da violência é diretamente trabalhado. Então, essa força não é a força da técnica da relação entre violência e arte. A força não é a força de uma oficina de arte, a força é da produção cultural, que é capaz de ligar essas pessoas de um modo que nenhuma técnica de dinâmica de grupo poderia ser capaz de construir, de realizar. Como é que a gente cresce nisso? Eu não tenho possibilidade de fazer o trabalho que esses dois amigos maravilhosos fazem, mas eu tenho possibilidade de ficar maravilhado por isso, eu tenho a possibilidade de acompanhar esse processo, tenho a possibilidade de ficar provocado continuamente por essas possibilidades, de maneira que a minha consciência do que seja arte, do que seja o mundo, do que seja violência, do que seja experiência humana, se amplia de maneira real, de maneira que quando eu encontro o cliente que me fala de um filme, eu não estou querendo desmontar o modo com que ele viu o filme para fazer uma interpretação de um impulso ou de uma frustração dele, simplesmente, né? Quer dizer, eu estou ligado num processo de vida que o próprio processo cultural pode promover para ele, como está promovendo para mim, como está promovendo no Brasil. Eu quis falar no final da Semana de Arte Moderna de 22 e
do movimento armorial, que está comemorando 50 anos e tal, porque acho que são dois processos muito interessantes que mostram que a história também pode continuar a ser uma provocação para tomadas de posição nossa agora e isso ninguém vai reeditar o processo histórico, mas o processo histórico pode agora nos provocar a elementos que a gente pode tender a pensar que não é possível, né? Muitos de nós estão pensando que não é possível que a arte construa alguma coisa além de um consumo de cultura, no sentido mais simplório do termo, né? Muitos de nós estamos pensando que, no fim, não dá para constituir sentido mesmo, que, no fim, não dá para construir relações sociais, porque cada um briga pelo seu mundo imaginário, ponto final, né? A gente pode se resignar a isso como se não fosse possível acontecer outra coisa. Mas o que eu queria dizer é que outras coisas estão acontecendo, é um fato, e eles podem se tornar acontecimentos para nós. E na medida em que se torna um acontecimento para nós, nós podemos estar numa outra posição para fazer ciência, e pode estar numa outra posição para ler a experiência humana das pessoas com que a gente está trabalhando. Quero ter tornado um pouquinho mais concreto e tentado responder essa primeira pergunta lá. Você acha que ficou claro, Reinaldo? Tem alguma coisa que eu não enfrentei nas questões que se levantou aí? Não, achei perfeito, professor. E aí, se a gente tem mais uma questão que eu acho que, pelo tempo que a gente tem, talvez a gente consiga ainda trazer ela, e aí eu vou fazer essa última questão, e aí o senhor já emenda também com as suas considerações finais. Antes disso, eu queria fazer aqui um movimento assim skinneriano, né, de reforçamento positivo aos nossos ouvintes, informando aqui para todo mundo, viu, gente, que está aí com a gente, participando dessa conferência de hoje, que estão inscritos, né, vocês receberão por e-mail um cupom de desconto para aquisição de livros na editora Vozes e na livraria do Psicólogo, que são parceiras nossos nesse evento e estão fazendo essa gentileza de oferecer esse cupom de desconto que vai ser passado para todos os participantes do evento. Também quero. Com certeza. Queria lembrar que o senhor citou a Adélia Prado, né? Eu estou com todo o meu trabalho já feito de pesquisa, tudo guardadinho, que vai ser o meu pós-doutorado, que eu ainda não consegui tempo para fazê-lo, exatamente sobre a Adélia Prado e sobre a visão que a Adélia Prado tem do sagrado. Então, que maravilha! Muito, muito lindo. Eu brinco com ela que eu estou esperando ela morrer, porque tem gravações de vídeo, vou ficar rico. Bem, a nossa última questão, ela é muito uma graça, né, de pessoa. Bem, a nossa última questão, Rodolfo Leal Silva, ele coloca: obrigado pela fala riquíssima, professor. E aí eu acho que eu quis trazer ela porque é isso, ela reforça toda isso que eu estou chamando de uma certa ansiedade, né, das pessoas, de querer encontrar soluções e caminhos que nos tire desse momento mais angustiante, né, que a humanidade, que a nossa sociedade brasileira, principalmente, está vivendo. Porque ele completa assim a questão dele, né? Como essas ideias de uma articulação com a cultura, a experiência religiosa, podem nos ajudar a lidar com contextos clínicos em que é demandado cada vez mais um formato que busque suprimir sintomas, resolver dificuldades, atingir metas e objetivos. A primeira questão é a gente não se colocar nessa perspectiva de responder a esse tipo de demanda. Porque a pessoa que chega, eu preciso eliminar essa tensão, ela não está em contato exatamente com os seus objetivos.
subjetividade. Ela está em contato com uma reação, ela está lidando com a sua experiência como ajeitar elementos. Esse incômodo é ocasião para ela reconhecer que ela tem exigências de que a vida dela seja outra coisa. Nesse incômodo, tem um movimento do eu dela. Como tem um movimento da sua subjetividade. Se a gente não tiver o olhar para reconhecer este movimento da subjetividade, esse movimento humano, dentro daquela queixa, a gente vai ficar lidando com ela num nível em que a gente vai produzir alienação, que é o contrário do nosso objetivo. Então, não se trata de desconsiderar a demanda, mas se trata de ler naquela demanda um processo real do seu sujeito humano. Aí a gente pode fazer ciência humana, mesmo lidando com nível de ansiedade, com limites muito claros e determinantes e evidentes, né? Com o pedido de lidar com aqueles elementos. Mas a gente precisa aprender a reconhecer neste movimento de pedido um outro nível de movimento do eu. Se a gente não aprender a reconhecer o movimento do eu, a gente vai lidar com ela como reação. Aí a gente, ciência humana, foi para o ralo, né? Só completando, quando a gente reconhece o movimento do eu, na verdade, e aponta para o sujeito, quando ele começa a reconhecer o movimento do seu próprio eu, aumenta enormemente a capacidade de elaboração da experiência. É um problema muito importante, o problema da depressão, que a gente tem agora em níveis muito graves e muita gente apresentando o problema, a gente tem essa dificuldade do atendimento, né? Porque a pessoa fala bastante, ela descreve com muitos detalhes o seu processo, as suas reações, com muito detalhe, cada minúcia de cada movimento, ela é capaz de falar horas com descrições muito precisas, mas isso pode não significar elaboração da experiência nenhuma. Então, é muito importante que a gente possa ajudar a um reconhecimento do movimento da pessoa dentro dessas descrições, de maneira que o falar se torne efetivamente a elaboração da experiência, que é a nossa função no atendimento clínico, né? Espero ter respondido, aberto aí um caminho para você pensar aí nesse problema que a gente vai ter que pensar nele por muito tempo, porque o que a gente está recebendo de impacto é de pessoas dispersas em relação à sua própria experiência. As pessoas chegam para nós preocupadas com coisas, mesmo quando falam de si, né? As pessoas chegam falando, deve ter alguma coisa de errada comigo, porque está acontecendo isso, mas é um acesso indireto, não é uma experiência de si, não é um contato consigo. Quer dizer, me parece que o primeiro elemento é a gente ajudar a se relacionar com a pessoa no seu movimento de eu. Excelente. Bem, estamos chegando aqui, caminhando para o nosso final, né? Queria agradecer a todos e a todas, né, que nos acompanharam até aqui e, sobretudo, logicamente, ao nosso convidado, Miguel Mahfoud. É sempre um grande prazer, Miguel, estar com você. A gente sempre cresce muito, não só ao ouvir as suas palavras, mas ao sentir essa sua, né, singeleza, essa sua sensibilidade, né? Isso sempre nos conforta muito, né? Convido a todos e a todas que desfrutem da programação deste nosso evento,
né? Fiquem conosco aqui no canal, né, do CRP no YouTube, onde estamos fazendo todas as nossas atividades de mesas e conferências. Amanhã temos a conferência de encerramento, né? E amanhã, na parte da manhã, teremos a apresentação dos grupos de trabalho, que aí não serão no YouTube, é só para as pessoas que se inscreveram nos grupos, né? Então, aguardo todos vocês, estarei na coordenação do GT1, né? E, professor Miguel, se quiser encerrar, fazendo alguma última consideração, fique à vontade. Só queria agradecer, parabenizar pelo evento, agradecer a você pelo convite e pela oportunidade de enfrentar esse tema que vocês me colocaram aí tão desafiador, e agradecer a participação de todos aí que se dispuseram a estar com a gente no enfrentamento desse tema tão importante. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima, gente. Então, encerramos por aqui hoje, aí, ó, pontualmente 20h30, no meu relógio, pelo menos aqui. Até amanhã.